pareça. Muito bem, gente. Olha só. Daqui a pouco eu passo para o slide, tá? Na semana passada, nós conversamos aqui sobre a situação nas colônias americanas de maneira bem sintética, né? E dissemos a vocês que nesse período colonial apareceu uma pessoa chamada Thomas Paine, que veio da Europa, influenciado pelas ideias do liberalismo e do iluminismo, e teve que interferir, de certa forma, para provocar as colônias, né? Ou pelo menos algumas delas, no sentido de que a independência acontecesse, certo? Vocês lembram disso, né? E a consequência disso foi escrever uma obra, um panfleto chamado Common Sense, tá? Que espelhava o senso comum, quer dizer, a vontade de todos que a independência acontecesse, né? Mas, ao mesmo tempo, o Thomas Paine tentava chamar a atenção para um certo bom senso em relação a essa independência. Então, os estudiosos consideram esse título Common Sense como tendo as duas traduções, quer dizer, os dois significados. O senso comum, que é o significado, vamos dizer assim, literal, e o bom senso, que era o que acontecia, ou que o Thomas Paine estava tentando pedir, tá? Então, antes de nós passarmos para o período pós-colonial ou pós-independência, antes de nós visualizarmos a Declaração de Independência dos Estados Unidos, nós precisamos entender todo o panorama das colônias daquela época, tá? Nós precisamos entender todo o contexto, todo o retrato das colônias naquela época, tá? Para poder compreender a decisão que foi colocada lá na Declaração de Independência, certo? E por que o Thomas Paine estava tão preocupado com esta independência, certo? Então, vocês procurem pensar, né, em todos os aspectos que nós possamos ou poderíamos visualizar como sendo uma consequência ou um problema, tá, para essa declaração de independência. Então, amanhã, nós vamos ver essa declaração, vou mostrar aqui para vocês, tá? É um pedacinho de papel desse tamanho assim, tá? É o original que eu vou mostrar para vocês, que até hoje se encontra lá na Filadélfia, né? Naquele forte onde foi declarada a independência americana. E vocês vão ver que é igual a história da Mona Lisa, né? A gente anda aquele museu de cima a baixo e atrás da Mona Lisa, todo mundo quer ver a Mona Lisa e um monte de gente numa sala lá. Quando você chega para ver, é um retratinho desse tamanho assim, mas que causa um impacto muito grande. Então, a Declaração de Independência Americana é a nossa Mona Lisa, tá? E aí vocês vão ver que eles acabaram por achar uma solução bastante interessante, certo? Muito bem. Então, vamos tentar entender o que era que estava acontecendo, tá? Naquele momento, nos Estados Unidos, que eram colônia, né? As 13 colônias, como nós já vimos. Bem, o primeiro aspecto é o geográfico, tá? Como vocês estão vendo aí. As colônias americanas, as 13 colônias, elas estavam divididas. Então, havia as colônias do sul,
haviam as colônias que eram conhecidas como middle colonies, quer dizer, as colônias do meio, vamos dizer assim, né? E as colônias do norte. Então, para início de conversa, havia essa divisão geográfica, tá? E apesar de que, como vocês vão ver daqui a pouco, as colônias do sul tinham maior poderio, o sentimento de independência ou de proclamar a independência começou no norte, tá? Então, vocês lembram que eu falei para vocês que as colônias do sul queriam a independência, mas, ao mesmo tempo, elas queriam manter os escravos, né, os indígenas, trabalhando nas fazendas, que era o que fazia eles terem lucro financeiro. Então, eles queriam manter. E aí, é claro, que se a independência acontecesse, eles provavelmente perderiam, como acabou acontecendo, essa mão de obra. Porque, claro, todo mundo ia querer ser independente, né? Não tem graça declarar independência e eu ser independente e o meu vizinho continuar trabalhando feito escravo, certo? Então, a primeira coisa é esse aspecto que vocês estão vendo aí, tá? Então, no sul, nós tínhamos a colônia chamada Jamestown, que era a mais importante, tá? Naquela época, certo? Então, de todas as colônias do sul, a colônia de Jamestown e depois a colônia de Virgínia eram as duas colônias mais importantes, tá? Eu não vou me deter muito nos slides, tá? Eu vou falar sobre os pontos mais importantes, porque eles vão estar lá na plataforma para vocês depois visualizarem melhor, né? E a gente, então, esclarecer as dúvidas. Então, vocês observem que havia o sul, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Então, em Jamestown, o que nós tínhamos, olha, era pura agricultura. Eram as fazendas, tá? As fazendas de produção. Não sei se está dando para vocês verem ali no mapa, aquilo ali é uma terra cultivada, certo? E aqui o resultado da colheita. Então, nós tínhamos no sul os grandes fazendeiros, tá? Especialmente em Jamestown e em Virgínia, tá? E tínhamos as middle colonies. Então, vocês observem que já é um pouco mais modesta, certo? Vocês estão vendo pela casa, né? Pelo tipo de moradia, que não havia tanta opulência, tá? Muito bem. Então, tá aqui, ó. Vejam as construções como são lá nas middle colonies, tá? Então, vocês vejam que também havia alguma fazenda lá nas middle colonies, mas ainda não eram próximo do que acontecia lá no sul, tá? Eles estavam, por se assim dizer, começando a tentar encontrar alguma coisa que desse a eles uma condição melhor. Então, vejam, esse é o primeiro aspecto, tá? O aspecto geográfico, a divisão das vidas, vamos dizer assim, tá? Porque, vejam, é igual aqui, o Brasil é um país continental. Então, muitas vezes, é difícil você encontrar um denominador comum, porque norte é de um jeito, sul é de outro, sudeste é de outro, nordeste, centro-oeste, é tudo diferente, tá? Em vários aspectos. Então, nós também tínhamos naquele momento essa divisão, esse fator geográfico, tá? Aí nós tínhamos os Quakers, tá? Que são aqui chamados de Quaker, né? Aveia Quaker, como se diz, mas é Quakers, né? E eles eram um povo, tá? Eles eram um grupo, vamos dizer assim, que, como vocês vão ver mais daqui a pouquinho,
se tornou muito importante na vida econômica dos Estados Unidos. Talvez os Quakers tenham sido os fazendeiros mais importantes daquela época, certo? Vocês sabem que até hoje existem os produtos Quaker, né? Então, aveia, centeio, um monte de coisa aí, agora já gelatina, enfim. Então, é realmente uma potência, e naquela época já era, tá? E eles vão ser um desses polos da preocupação do Thomas Paine. Nós vamos ver já daqui a pouco, tá? Aí nós temos as colônias do norte, sendo que uma delas as que foram chamadas de New England Colonies, quer dizer, as colônias da Nova Inglaterra, tá? Vocês percebam aí que a coisa é ainda menos opulenta, certo? Quer dizer, menos rica, tá? E aqui está um retrato do que se via nas colônias do norte, que daqui a pouquinho nós vamos ver com mais detalhes, tá? Esses quadros que vocês estão vendo aí, eles representam visões diferentes, social e religiosa, tá? Se vocês olharem aquele quadro lá de cima à direita, tá? São os puritanos, certo? Que daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, o primeiro fator de preocupação para o Thomas Paine, quer dizer, quer dizer que foi o que fez com que ele escrevesse aquele panfleto. Então, o primeiro fator é o fator geográfico. Ele não via o mesmo censo do norte e do sul. Ele via diferenças bem importantes. E isso começou a dizer, olha, não sei se é boa ideia. Não sei se a independência aqui vai ser bom. Tá? Então, o primeiro fator é o geográfico, que vocês estão vendo aí nesse slide. Alguma dúvida? Então, toda vez que vocês pensarem em alguma dúvida, vejam que hoje o mapa dos Estados Unidos ele é diferente, tá? Ele foi recortado de outra forma, porque surgiu o Canadá, né? Com outros exploradores. E aí o mapa dos Estados Unidos ficou mais ou menos assim como um quadrado, um retângulo, tá? Norte, sul, o sul foi puxado mais um pouco para cá. Aí tem leste, oeste, só que ficou diferente do traçado que ele tinha anteriormente, tá? Muito bem. Vamos ver alguns outros fatores, tá? Pronto. Bem, então, veja, tá? Primeiro fator, o geográfico. O segundo fator é a vida em sociedade. Ela era bem diferente do que vocês veem hoje, tá? Claro, né? Muito bem. Então, um dos problemas era a educação, tá? Eu não sei se vocês estão aí acompanhando essa nova novela da Globo, que é Nos Tempos do Imperador, que é essa novela de época aí das 18 horas. O que acontecia? Primeiro, só quem podia pagar é que ia para a escola. Quem não tinha recursos não ia para a escola. Em segundo lugar, havia uma distinção entre homens e mulheres. Então, se vocês forem ver algum filme
ou se vocês forem ver algum capítulo dessa novela, vocês vão perceber que aqui também aconteceu isso. Então, as mulheres, elas eram educadas em casa por alguém que a família contratava. Geralmente era uma condessa ou uma pessoa de influência na sociedade que ia lá ensinar as mulheres em casa. Os homens não, os homens iam para a escola, se pudessem, se a família pudesse pagar. Tá? Então, esse era um outro problema que preocupava o Thomas Paine. Tá? Então, não havia uma escola assim, tipo a nossa, com quadro, com lousa, né? Esses recursos todos. Então, vocês estão vendo ali pela figura, olha, que as crianças escreviam em cima de papelão, tá? Em cima de quadro de madeira, o que pudesse existir ali para eles escreverem. O ponto não era bem esse, tá? O mais importante aí era que as mulheres ficavam em casa e aprendiam só o básico. E os homens iam alcançar uma profissão, subir na vida, e etc, etc. E as mulheres, se vocês já leram ou já viram, com certeza já, tinham a obrigação de servir aos maridos, com muitas restrições, como vocês vão ver daqui a pouco. Então, esse era o segundo fator de tensão que o Paine visualizou. Claro, né? Bom, então, ó, as famílias, elas estabeleciam escolas, tá? Que ensinavam os garotos, ó. Aí aprendia latim, aprendia matemática, tá? Certo? Aí vem aqui, olha. Although girls could read, quer dizer, elas eram ensinadas a ler, a escrever, they weren't allowed to go to grammar school or to college. Quer dizer, elas tinham aquilo, era o básico, tá? Mas para lá, só os homens. Então, essa discriminação de sexo na educação foi outro fator que preocupou o Thomas Paine, porque ele veio de uma outra realidade. Então, ele não podia entender como que você vai declarar uma independência se existe todo esse desequilíbrio aqui. Não vai dar certo, vai dar confusão. Tá? Muito bem. Além da educação e da escola, nós tínhamos o contexto social, tá? Então, olha, vocês estão vendo ali, é uma mulher, tá? Já adulta, em cima de uma máquina de costura. E aí, olha, sewing, quer dizer, costurar. Sew é o verbo costurar. Important part of a young lady's education. Então, elas costuravam, né? Elas serviam os maridos. Então, era mais ou menos, não sei se vocês chegaram a ver, não sei se vocês chegaram a ver, mas, pois é, então, o imperador, normalmente, os homens daquela época, eles andavam na frente e as mulheres atrás. Era mais ou menos o que acontece até hoje na China, tá? Para demonstrar respeito na China, a mulher, a esposa, a companheira, seja lá o que for, ela caminha atrás do homem. O homem sempre na frente. Era o que acontecia lá com as mulheres, tá? Certo? Então, elas eram educadas para esses afazeres. Vocês acham que se eu dissesse assim, olha, a partir de hoje está tudo liberado, as mulheres não iam sair para a rua fazer confusão, alarde, etc.
Talvez todas não, mas uma boa parte sim. As jovens, principalmente, né? Muito bem. Então, olha, nós já temos o aspecto geográfico, o aspecto econômico e o aspecto social. E aí nós vamos para um outro aspecto que até hoje é fósforo e pavio, que é o aspecto religioso. Então, naquela época, nas colônias, tá? Nós tínhamos várias religiões atuando, né? Acontecendo ao mesmo tempo. Nós tínhamos os Quakers, como vocês estão vendo aí, ó, que era um grupo com princípios religiosos muito fortes. Nós tínhamos os puritanos, ó, the Puritans, lá na Nova Inglaterra. O que é Puritan? É um puritano. O que é um puritano? É uma pessoa que é ou que se considera puro. Então, os puritanos, eles acreditavam no castigo, na punição para a correção. Então, eles queriam que as pessoas fossem puras. Vocês vão ver daqui a pouco que era todo mundo manga comprida. Vocês lembram daquela figura que eu mostrei ali ainda há pouco? Manga comprida, roupa apertada até o pescoço, tá? Não tinha outra alternativa, certo? Claro que eles se vestiam de forma mais fina, né, mais galante para os grandes eventos, mas os puritanos não queriam saber. Cometeu pecado, cometeu algum erro, pune para aprender. Essa era a ideia dos puritanos. Aí nós tínhamos os Quakers, que também eram bem rígidos, tínhamos católicos, luteranos, judeus, índios, como vocês vão ver daqui a pouco, tá? E ainda tem aí, olha, os batistas e os anglicanos. Agora vocês imaginem o barril de pólvora, tá? Puritano, Quakers, luterano, católico, judeu, anglicano, batista, e daqui a pouco vocês vão ver que ainda tem mais um grupo aí, que talvez vocês não estejam lembrando ou percebendo, mas que vocês vão entender que também tem dois grupos, aliás, que também tem os seus aspectos religiosos. Então, como é que você vai declarar a independência com tantas diferenças, com tantas divergências? Era preciso ter bom senso. Era preciso encontrar um ponto que servisse a todas essas divergências, a todas essas diferenças. Então, vocês lembram daqueles 4 princípios que eu mencionei, né, que foi o que eles conseguiram fazer e que serviu e serve até hoje, e que nós vamos ver na declaração amanhã, tá? Muito bem. Além de tudo isso, ó, olha aí os puritanos, olha. Vejam a vestimenta. Vejam quem é que está servindo, olha. Estão vendo? Aqui, ó. Bem no centro aqui, ó. Vocês vão ver depois lá na plataforma, se vocês acessarem o material, é uma mulher. Tá? Então, hoje você vai em algum lugar assim, né? Um pub, um bar americano, seja lá onde for, as garçonetes estão seminuas. Mini saia, os seios avolumados quase de fora, né? Para atrair atenção. Naquela época, as mulheres não podiam sequer mostrar os pés, tá? Mas muito bem. Então, vamos adiante, tá? Um outro grupo que estava lá também, né, no meio dessa confusão toda, eram os índios, os nativos, né? E eles entravam em conflito com os colonos, tá? Porque não queriam se converter
a religião dos brancos. Os índios também têm os seus princípios religiosos, né? Então, aqui no Brasil, o que aconteceu? Os padres jesuítas catequizaram os índios, mas eles não se converteram ao catolicismo nem a nenhuma religião do cristianismo. Eles continuaram lá dançando, fazendo os ritos, né, que eles têm, os rituais que eles têm, que vai até hoje. Lá aconteceu a mesma coisa. Então, eles resistiram a essa conversão. Então, vejam que nós temos um pavio aí aceso. Bom, e o outro grupo, tá? Era o grupo dos escravos. O que acontecia com os africanos, né? Com os afrodescendentes? Eles tinham outros elementos de adoração religiosa. Os cantos, né? As entidades eram bem diferentes. Agora, vocês imaginem eu, por exemplo, um negro, né, escravo, subserviente lá, subjugado, chego com o meu patrão puritano, um fazendeiro puritano, e digo assim, olha, eu vou colocar uma estátua do preto velho ali no meio do quintal. Eu ia ser, com certeza, morto. Tá? Então, havia esses conflitos de religião. Então, vamos tentar aí relembrar. Ó. Fator geográfico, fator econômico, fator social, fator escolar, né, de educação, e o fator religioso. Olha, é muita coisa. É muita coisa. Então, essa preocupação do Thomas Paine, essa tensão que ele tinha, era justificada, tá? Então, ele tinha muito receio disso daí, tá? Bem, um outro aspecto, que é uma consequência do aspecto social, né? Era o grau de formalidade ou informalidade na vestimenta. Então, vocês estão vendo ali, ó, uma figurinha ali. Quando havia um evento, quando havia uma atividade de gala, vamos dizer assim, aí eles se vestiam com mais rigor, tá? Eles se preocupavam com isso. Por outro lado, e isso é uma coisa que vocês vão ver aí nos filmes e nessas novelas de época, se você recebesse uma visita em casa, você, o dono da casa, né, um fazendeiro, vamos supor, aí você recebe lá o dono de um banco, um dono de uma outra fazenda, ou algum político importante que você recebeu ali na sua sala de visita. A mulher podia aparecer na sala e fazer parte, tomar parte da conversa? Não. Ela ia para o quarto dela e acabou-se a noite. Ela não participava dessas conversas de importância, vamos dizer assim. Tá? Ela providenciava lá alguma coisa, aí a empregada vinha, a funcionária, botava lá a bandeja, servia o licor, não sei o que mais, e desaparecia. E só quem então participava dessa vida política, né, e essas coisas de maior importância era o homem. E sempre trajado de forma absolutamente impecável. Chapéu, paletó, tá? Bengala, às vezes, aquela coisa, né? Para dar a impressão de imponência. Não havia nada além disso. E aí, no domingo, por exemplo, quando iam à missa, aí a família inteira ia, né? Aí a mulher colocava aquela roupa que a gente chama hoje de traje de gala, né? Traje mais fino, e para acompanhar, então, o marido à missa. Certo?
Então, era realmente uma coisa complicada na cabeça do Thomas Paine, tá? Então, aí vocês estão vendo o núcleo, né, familiar mais comum naquela época, tá? Desculpa. Pais, crianças e os serviçais da casa, que normalmente eram negros ou índios, tá? Um outro aspecto que preocupava o Thomas Paine era o alimento, o aspecto de comida, né? A parte alimentar. Vocês lembram que eu falei na semana passada para vocês daquela história do Thanksgiving, tá? Então, o que era que nós tínhamos aqui? Nas colônias do norte, eles tinham que arranjar o alimento fora da colônia, tá? Então, eles iam comprar na Inglaterra, aonde a Inglaterra pudesse disponibilizar o alimento. E nas colônias do sul, os fazendeiros cultivavam o próprio alimento, quer dizer, eles escolhiam aquilo que eles plantavam, né? Como vocês viram ainda há pouco ali naquela cesta que eu mostrei para vocês. Então, os fazendeiros, os colonos do sul, não tinham esse problema, mas os do norte tinham. Então, é por causa disso que o norte queria independência, totalmente, e o sul queria segurar um pouco isso por causa desse trabalho escravo. E aí vocês sabem, né, que nós tivemos a Guerra de Secessão, que foi uma guerra de 100 anos entre o norte e o sul, antes da independência, né? Então, o norte estava determinado a estabelecer a independência. O sul não queria perder os escravos. Então, mesmo com a declaração de independência já feita e já proclamada, vamos dizer assim, o pessoal do sul não quis aceitar com tanta facilidade isso, porque iam perder os escravos, como acabaram perdendo mesmo, né? Tá? E, como a gente já viu aqui, né, as boas maneiras, vamos dizer assim, tá? Então, naquela época, você não podia, por exemplo, quando alguém importante chegava, você deveria levantar para cumprimentar a pessoa, tá? Se era uma visita para o dono da casa, a mulher se retirava, como eu disse, ia se esconder, certo? Você não podia falar alto, você não podia cantar, não podia dançar no meio da casa, tá? Se houvessem pessoas de outra família ou de uma visita qualquer. Então, era um comportamento, tá? Muito rígido na época colonial. E o Paine observou tudo isso e começou a pensar que essa independência não deveria acontecer, porque se o bom senso não imperasse, tá? Se eles não conseguissem chegar a um consenso, a um ponto de equilíbrio que servisse a todos, muita coisa ia acontecer. Eles conseguiram chegar. E mesmo assim, ou ainda assim, muita coisa aconteceu antes que a independência estivesse solidamente estabelecida, tá? E vocês vão ver amanhã que a solução que eles acharam foi bem interessante, tá? Muito bem. Então, vocês têm isso lá no material, tá? Então, tossir, espirrar, tá? Bocejar, nada disso podia ser feito nem na frente do pai. Então, se você tivesse sentado na mesa para comer, por exemplo, na hora da refeição, era o pai que se servia primeiro, as pessoas só se serviam depois que ele autorizava servir o jantar ou a refeição, o homem, no caso, né? Então, havia uma série de diferenças sociais que o Paine disse, olha, eu tô assim meio
meio balançado. Eu não sei se eu vou ou se eu não vou. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês façam, tá? O que eu estou tentando fazer é fazer vocês entenderem o que levou o Paine a ficar preocupado e a escrever aquela obra. Nós falamos algumas coisas na semana passada de forma bem superficial. Agora eu estou mostrando para vocês que a preocupação dele não era infundada. Ao contrário, ele estava realmente inseguro com relação à independência. Ele sabia que o povo americano queria essa independência, mas ele não sentia que o contexto era propício a essa independência. Ele achava que o negócio ia desandar. Bom, graças a Deus que não desandou, né? Bem, então, como eu disse a vocês, o outro aspecto, tá? Que trouxe bastante preocupação ao Thomas Paine era o aspecto religioso, tá? Então, nós tínhamos muitas religiões lá no território americano ao mesmo tempo. Então, vejam bem uma coisa, ó. Até hoje, alguns territórios são considerados independentes e autônomos, mas vivem sob um regime autoritário, né, ditatorial, que não permite que as coisas aconteçam como deveriam acontecer, tá? Certo? Então, um exemplo disso é agora aí o Talibã, né, lá no Afeganistão. Mas tem outros, Síria, Iraque, a própria Rússia, tá? E aí, ou você, se você for para um país como esse, ou você vai se submeter a tudo, né? Ou você não vai, porque senão você vai morrer, vai ser preso, vai sofrer pressão e tudo mais. Então era a mesma coisa que estava acontecendo lá nas colônias. Então, vamos relembrar: fator geográfico, fator econômico, fator social, fator religioso, costumes, né? Educação, certo? E religião, economia. Tudo era diferente nas colônias. E isso começou a assustar o Thomas Paine. Ele não se sentiu seguro. E aí resolveu escrever aquele panfleto que nós discutimos na semana passada. É claro que a intenção dele era, de alguma maneira, preparar o povo, né, os colonos, para uma vida de independência. Ele tinha a intenção de sacudir, né, os colonos e preparar o terreno, preparar esses colonos para essa independência. Então, vamos ver aqui, olha, alguns pontos e alguns aspectos que havia naquela época em relação ou em função da religião, tá? Então, olha, por exemplo, os puritanos, eles tinham coisas escritas. E quais eram essas coisas? Sermões, porque eles viviam fazendo sermão, né? Diários, quer dizer, aquilo que acontecia no dia a dia. Alegorias, que é alguma coisa mais ou menos como pequenos contos, tá? Que eles contavam. O trato, certo? Com as pessoas, né? O meditacional, ou seja, a meditação. Então, a vida é uma contemplação. Você contempla, reflete, se arrepende
e aceita a sua punição. Tá? Nós tínhamos os poemas devocionais, quer dizer, você tinha que mostrar a sua devoção àquela religião. E, finalmente, o pior de tudo eram os pronunciamentos apocalípticos. E o que era que isso queria dizer? Os puritanos, eles diziam assim, olha, se tu não te arrependeres, se tu não fores fazer a tua penitência, tu vais para o inferno. Quando vier o apocalipse, tu vais para o inferno. Então, eles tinham esses pronunciamentos, né? Olha, tá para acontecer o apocalipse. Eles metiam medo nas pessoas para que as pessoas pudessem aceitar, né, aquela religião e aceitar aqueles preceitos. Como é? Talvez, né? Bom, mas é difícil, era uma situação bem difícil. Era uma situação bem difícil, tá? Ninguém era digno de salvação, só através da penitência e da punição. Aí vocês imaginem, né? Eram princípios rígidos, tá? E eles tinham tudo isso lá publicado, escrito, né? Eram gente boa. Eles lá e nós aqui, né? Já pensaste? Olha, já pensaste? Vai ser puro, vais alcançar a salvação. Era complicado, né? Bom, aí aconteceu um fenômeno, vamos dizer assim, né? Aconteceu um fato histórico que mudou os rumos das colônias, de algumas colônias. Vocês sabem que surgiu na Alemanha, né, um cara chamado Lutero, que reformou toda a visão religiosa do mundo e criou a religião luterana, que se espalhou pela Europa, né, em alguns países, dentre eles a Inglaterra. E foi bater lá nas colônias, certo? Então, a religião luterana, a reforma luterana, ela era uma reforma protestante. Então, vocês sabem que hoje, nos Estados Unidos, nós temos dois grupos muito predominantes: os batistas, tá? E os protestantes. E vocês sabem que os protestantes são como uma facção política, um grupo político. Tem uma ala extrema, tem uma ala moderada. Lá, naquele momento, não tinha moderação, não tinha ala moderada nenhuma. Era só a ala extrema. Tá? E foi por isso que o Lutero teve tanta aceitação naquele momento. Tá? Aí, vejam, nós temos esse grupo até hoje, esse grupo de protestantes mais extremista. Então, não corta o cabelo, as mulheres não podem cortar o cabelo vai crescer até onde for. Tem que andar... Oi? Tudo é pecado, não pode... Se você faz, por exemplo, um casamento de crente, né, de protestante, não tem bebida alcoólica, tá? Não pode ter músicas satânicas. É muito diferente, entendeu? De Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mórmon. Então, isso aí, até hoje, é influência da reforma luterana, que veio logo em seguida acompanhada do calvinismo, tá? Que era uma espécie de reforço a essa reforma, tá?
Então, o que era que ela tinha de preceito mais importante? Ó, vocês estão vendo ali. Sementes de direitos individuais e de democracia. Então, eles pregavam isso. E isso confundiu o Thomas Paine completamente. Por quê? Porque eles achavam que tudo estava escrito. O homem era predestinado. Tudo que tinha que acontecer. Você não tem que lutar pela independência. Se a independência tiver que acontecer, vai acontecer. E vocês vão ver que um dos períodos importantes da literatura americana foi o movimento chamado naturalismo. E o naturalismo acreditava nessa predestinação. Tá? Nós vamos ver isso quando chegarmos lá. E, obviamente, o que não podia faltar, né? A pobre da Eva. Vocês sabem que o pecado original, né? Foi produzido, vamos dizer assim, por uma mulher. Foi a Eva que convenceu o homem, o Adão, a morder a tal da maçã, a comer a tal da maçã, e aí eles foram expulsos de lá, do paraíso. Então, a mulher era culpada da essência negativa da humanidade. E o Lutero acreditava nisso. Então, ele manteve isso. Dizer, olha, preste atenção, cuidado. E, especialmente, as mulheres, né? Então, continuou a haver um certo grau aí de extremismo, apesar das reformas, né? E depois caíram por terra também, né? Porque não tinha... uma coisa que não tinha muito sentido, né? Depois foi modificada. Sério? As mulheres que são pastoras, mas tu vê, por exemplo, que a mulher do pastor matou ele, né? Ela e os filhos adotivos. É de ontem, isso é de ontem. Não, é que eu sei, eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando. É. É isso, gente. O extremismo acontece até hoje, tá? Então, e especialmente na religião, a gente sabe disso, né? Continua acontecendo. Nem estudar e nem ser política, nem nada, né? Então, aí veio, depois da reforma luterana, veio o calvinismo, que, na minha opinião, só fez piorar tudo, tá? Então, eles acreditavam que a humanidade era depravada, certo? Que tinha realmente que punir todo mundo, porque todo mundo vivia em pecado, tá? Sim, sim. Então, eles acreditavam muito nos santos, né? Eles achavam que os santos eram mártires e que a gente tinha que se espelhar neles, né? Então, quer dizer, algumas coisas eles até tentaram mudar, mas eles também eram extremistas em alguns aspectos. É. Olha, gente, se vocês forem ler assim a fundo a história da vida das colônias americanas, vocês vão se surpreender que alguns desses religiosos aí, eles realmente criaram verdadeiros impérios, tá? E se vocês forem pensar, até hoje isso acontece. Malafaia, né? Esse cara aí da Igreja Universal.
Tem muita gente, né, gente? Tem muita gente, se vocês forem pensar com calma, né, e pesquisar, tem muita gente. E por que eles são tão influentes assim? É isso. A igreja teve o momento dela, né? A igreja católica, como nós vamos ver aqui. Mas não soube manter isso, tá? E abriu brechas, né? Que continuam abertas, na minha opinião. Bom, aí, olha, nós tivemos os Quakers lá nas Middle Colonies. Estavam lá, né, escondidos, com tranquilidade. E eles foram, por exemplo, uma das famílias que criaram um verdadeiro império, que até hoje existe. Aveia, gelatina, centeio, todo tipo aí de alimento, vocês veem lá, né? Com o tal do selo, que vem de lá. Ó. O selo, como vocês estão vendo, ele não se alterou. Eles mantiveram a marca registrada até hoje. Tá? E aí os Quakers, olha, tinham certa tolerância, certo? A diversidade. Então, observem que o Paine, ele vivia numa corda bamba, porque ele via uma coisa e, ao mesmo tempo, ele via o completo oposto daquela coisa. Aí ele ficou doido, né? Ele ficou desorientado com isso. A religião dos índios, olha, é assim, não, a religião dos índios e a religião afro não foram pontos de problema. Não foram, porque não havia discrepância no que eles diziam, entendeu? Eles tinham lá os preceitos deles e era aquilo que eles pregavam. Os donos de fazenda, os membros imponentes das colônias, eles tinham uma coisa e, naquele mesmo instante, era o oposto, pregado por eles. E isso, então, começou a desorientar o Thomas Paine. Como é que vai acontecer isso? Como é que isso vai ser possível? Então, aí ele começou a chamar, né, essas pessoas importantes, como vocês vão ver daqui a pouquinho, a ter bom senso, a chegar a algum ponto de equilíbrio. Então, aí, olha, vocês estão vendo, ó, esse terceiro item aí é interessante, ó. Blue collar laborers. Quer dizer, os Quakers, eles não queriam escravidão, não queriam escravos. Eles queriam blue collar, significa o cara que anda de colarinho branco. É aquele cara que é importante, que é um trabalhador legalizado e tudo mais. Então, essas coisas, como vocês estão vendo aí, olha, eles eram extremamente progressistas, os Quakers. Por isso que eles criaram esse império. Só que isso, tá? Isso confundiu completamente o Paine. Tá? Ele sabia de todos esses aspectos. Então ele se questionava: como é que eu vou propor independência para tantas diferenças, para tantos extremos? Esses caras vão se matar. Mas não foi bem assim, tá? Porque apareceu uma pessoa, que vocês vão já ver o nome dela aí, que com uma inteligência brilhante chegou a uma declaração de independência que, vamos dizer assim, acalmou o espírito do Paine e satisfez todas essas diferenças, tá? Bem, chega-se então à era do iluminismo, tá? A era das boas ideias, a era da luz, e fez-se a luz. E nessa era
tá? Nesse período aí, nós tivemos gente extremamente importante que vocês conhecem até hoje, como é o caso do Rousseau e do Hobbes, tá? Que eram considerados naquela época filósofos e que tinham escritos muito importantes para aquela época. Mas o que mais se sobressaiu naquele momento foram esses 3 nomes aí que vocês estão vendo. Ó. Primeiro, Benjamin Franklin, que dispensa comentários. O Thomas Paine, que foi o corajoso, né, daquele momento, disse assim, não, eu vou falar, eu vou escrever e vou distribuir o que eu vou escrever. Vocês imaginem que todo mundo deve ter dito para ele, olha, não faz isso, porque tu só vais mexer no formigueiro. Não faz, porque olha isso assim, assim, tem muita gente importante lá e aqui, cuidado. Ele disse, não, eu vou fazer. E fez. E ele tinha, vamos dizer assim, a retaguarda do Benjamin Franklin e de um senhor que com certeza vocês vão recordar, chamado Thomas Jefferson, que foi o responsável principal pela Declaração de Independência que vocês vão ver amanhã. Então, esses 3 aí foram mais importantes do que o Rousseau, do que o Hobbes. Por quê? Porque eles passaram da teoria à prática. Então, o Rousseau e o Hobbes escreveram muitas coisas, né? Ajudaram a parte social, pela filosofia, aquela coisa toda, pelos conselhos, né? Mas o Franklin, o Benjamin Franklin, o Thomas Paine e o Thomas Jefferson realizaram a coisa na prática. Tiveram a coragem, né, de dizer assim, olha, o seu bando de abestados, se vocês querem independência, venham para cá, para esse ponto de equilíbrio aqui. Senão, não vai ter independência. E eles eram, vamos dizer assim, os políticos mais importantes e mais imponentes ou predominantes daquela época. Eles eram respeitados em todas as colônias pela maneira de ser, pelos atos, pelas atitudes e tudo mais. Então, aí foi a deixa para o negócio andar, tá? Bem, isso aí não é uma coisa assim tão importante, tá? Naquela época, mas existiu, certo? Um certo daísmo, né? E que dizia que Deus era o Criador, mas que não se misturava com ninguém, tá? Que não é verdade, né? Ele estava disponível, certo? Mas na hierarquia do universo. Então ninguém podia chegar a ele. E nem ele queria se misturar com ninguém. E depois a gente veio aí com as mudanças pregadas pelo cristianismo, né? E tarará, a unidade trina, né? O Filho, o Pai, Filho, Espírito Santo. E aí muitas coisas modificaram, né? Se modificaram. Então, isso daí não foi tão importante. Esse aqui foi uma figura importante, tá? Uma mulher importante. Então, vejam que as mulheres acabaram aparecendo, tá? O Edward Taylor, que também foi um escritor importante naquela época, tá? O Jonathan Edwards. Então, esses foram nomes de pessoas que se tornaram influentes, tá? Na literatura americana, certo? Bem, vamos passar para cá. Então, até hoje, né? Isso aí existe. É o chamado mito americano. Então, as pessoas vinham da Europa para os Estados Unidos porque acreditavam que lá iam encontrar riqueza, boas oportunidades, boas chances, né?
E vocês estão lembrados que isso foi uma das coisas que provocou muita guerra entre os colonos e os índios, porque eles foram para algumas terras, né, naquelas caravanas, e queriam tirar os índios de lá, na marra, certo? Vocês também, com certeza, já ouviram falar e conhecem, né, a história da corrida do ouro, certo? Então, o pessoal voou para a Califórnia porque foi dito que lá tinha muito ouro. Chegaram lá e se ferraram, porque não tinha era ouro nenhum, tá? Mas houve uma corrida desenfreada e aí vocês veem aí, se vocês quiserem, nos filmes de faroeste, certo? Aquilo nada mais é do que essa invasão, certo? Aos territórios primitivos lá dos Estados Unidos. E o que é isso? Que existe até hoje. É o chamado mito americano. Vocês com certeza já ouviram falar, alguém falar que vai embora para os Estados Unidos, vai ser garçom, vai ser barbeiro, manicure, vai fazer qualquer coisa porque lá as pessoas têm valor, ganham um bom dinheiro, que lá tem boas chances. E isso não passa de fantasia, porque você chega lá e você é explorado, escorraçado, tá? Inferiorizado. Você pode até, se você resistir, você pode até, com o tempo, conseguir uma fortuna, vamos dizer assim. Mas, normalmente, vocês vão ver os latinos, tá? Os chineses que vão para lá, são todos subempregados. Quando não tem aqueles negócios lá, né, escusos de contrabando, e etc, etc, etc. Então, não existe essa coisa de, os Estados Unidos é a terra da oportunidade, os Estados Unidos é isso e aquilo. Guardadas as proporções, foi o que aconteceu lá na época das colônias. Olha, tem ouro na Califórnia. Olha, ninguém foi para lá ainda. A terra é primitiva, só tem índio. Voa para lá. E haja briga, e haja morte, e nada de encontrar ouro. Então, essas coisas todas, tá, gente? A forma de pensar e de agir dentro das colônias era muito diversificada, era muito divergente. Tá? Então, em todos esses aspectos que eu estou dizendo para vocês, o geográfico, o social, o econômico, o político, o escolar, tá? O das boas maneiras, né? O da convivência, tudo era extremamente divergente. E isso tudo, esse retrato todo, preocupou Thomas Paine com relação à independência. Então, ele sabia que, com um pensamento igual ao do Franklin e ao do Thomas Jefferson, ele sabia que a independência ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. O que ele tinha medo, o receio que ele tinha, era das consequências disso, se a independência fosse algo assim, olha, as colônias do norte estão independentes agora, podem ficar à vontade. As do sul ainda não. Vão ter que primeiro libertar os escravos. Então, eu tenho certeza que vocês já viram essas narrativas aí, essas histórias da vida dos negros escravos nas grandes fazendas americanas, daquela época, das colônias. Então, foi duro, certo? Foi duro. E foi duro para o Thomas Paine ter a coragem de enfrentar isso. E ele só conseguiu pela retaguarda que ele teve do Franklin e do Jefferson, que eram influentes naquela época, que eram pessoas respeitadas e importantes em todo o território americano.
Então, todo esse panorama foi o que conduziu, tá, esses 3 homens, mais especificamente, a realizar, a declarar a independência dos Estados Unidos. E vocês vão ver amanhã, quando eu mostrar a Mona Lisa, que foi muito interessante a solução que eles acharam. E foi realmente uma coisa brilhante. Tão brilhante que não é modificada desde aquele momento. Continua exatamente igual na Constituição dos Estados Unidos. A primeira página da Constituição é a Declaração de Independência. Vocês vão ver amanhã que é uma coisa até simples, tá? É uma coisa assim óbvia, mas que naquela época era bastante difícil de conseguir. Certo? Então, a minha intenção com esse material que eu vou desocultar lá na plataforma era mostrar para vocês que o Thomas Paine ele tinha razão de ter essa preocupação. Tá? Então, ele viu tudo isso e começou, então, a tentar buscar esse denominador comum, esse ponto comum. E com a ajuda do Benjamin Franklin, do Thomas Jefferson e, claro, de outras pessoas, como vocês viram alguns exemplos aí, ele acabou conseguindo isso. Tá certo? Então, a ideia aqui hoje foi mostrar esse panorama para vocês entenderem o porquê do common sense, o porquê daquele panfleto, tá? E o porquê da dificuldade que o Thomas Paine achava que ele ia ter com a independência, ou ao ajudar, ou a declarar a independência dos Estados Unidos. Certo? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Tá tudo certo? Eu, hein? Bom, eu vou interromper, tá, a nossa gravação para não deixar o vídeo muito longo. E vamos conversar sobre 2 outros assuntos.